Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agro na Band, onde o agro cearense é o grande protagonista. E hoje nós vamos começar os nossos programas especiais de fim de ano, onde a gente vai revisitar reportagens especiais que a gente fez durante esse segundo semestre de 2024. E no programa de hoje você vai ver. Em Tabuleiro do Norte, imigrante japonês aposta na produção de figos. A ideia foi do meu pai, o Sr. Takeo Kimura, que ele veio para o Brasil em 1956 e na despedida do Japão, quando ele, foi no dia que ele veio embora, o mentor lá, que eles fizeram um curso preparatório numa instituição chamada Rikokai. E ainda, no maciço de Baturité, a produção de mel de abelha sem ferrão, a meliponicultura ganha destaque. Essa abelha aqui ela não ferrou, ela tem um ferrão dela, ela é atrofiado. E aqui são os potinhos de mel dela, tá vendo? Ó? Esse é o mesmo próprio vendido na farmácia. Olha que abelha bonita, olha o cheiro. Um japonês que migrou para o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial tinha um sonho: plantar figos no Nordeste brasileiro. Escolheu o Ceará, mais precisamente a cidade de Tabuleiro do Norte, para fazer isso. E o Agro na Band foi contar essa história. Quem diria que em pleno Baixo Jaguaribe cearense, em meio à Caatinga, no semiárido nordestino, um imigrante japonês teria a ideia de produzir figos. No Brasil, esses frutos são predominantemente produzidos no sul e no sudeste. Mas uma experiência pioneira na cidade de Tabuleiro do Norte, a 211 quilômetros de Fortaleza, tem chamado a atenção. Mas antes de falar da produção em si, vamos contar um pouco da história do Sr. Takeo Kimura. Após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, houve um forte fluxo de imigração japonesa para o Brasil. Entre esses imigrantes estava a família do Sr. Takeo, que tinha 24 anos naqueles tempos. Com experiência agrícola, grande parte desses trabalhadores se instalaram no interior de São Paulo. No caso da família do Sr. Takeo, a cidade escolhida foi Taubaté. Lá, por mais de 5 décadas, o Sr. Takeo Kimura começou a produzir figos, um fruto nativo do Oriente Médio. Mas mesmo com o relativo sucesso dessa produção em São Paulo, o desejo real, quase a obsessão do imigrante japonês, era produzir figos no Nordeste. O motivo? Uma forma de gratidão ao Brasil pelo acolhimento à sua família. Meu nome é Takeo Kimura. Eu imigrei em 1956. Depois, aqui no Brasil, eu lutei bastante, graças a Deus, no povo do Brasil, aí, país do Brasil, cresceu 8 filhos, tudo. Depois, eu pensando que, essa graça, queria voltar no Brasil, né? Aí, pensando, o meu serviço é laborador, né? Aí, bom, esse laborador, então, aqui no Nordeste, mas precisando esse labor adiantar, né? Aí, por isso que eu venho aqui no Brasil, no Nordeste, né? Meu técnico, já 30 anos de plantação de figo aqui no Paulista. Aí, meu experiência aqui no Nordeste, terra de figo. Então, se você conseguir essa plantação de figo, aqui a terra do progresso muito com figo, né? Aí comecei, eu acredito que com esse plantação de figo, junto com trabalhar com o povo nordestino, né? Trabalhando junto, consegue
aqui na terra do paraíso, né? O meu força não, conjunto com o nordestino, eu acredito que aqui fica paraíso mesmo, né? Vamos trabalhar junto aqui na terra do Nordeste para ficar paraíso do Brasil. Eu penso nisso aí. Só isso mesmo. Graças a Deus. Muito obrigado. Então, através de um amigo, o Sr. Takeu conheceu uma fazenda no interior do Ceará, mais precisamente em Tabuleiro do Norte. Após o encantamento com as terras, virou proprietário, chamou os filhos Fernando e Ricardo e iniciou a produção. Ao todo, a propriedade possui 50 hectares e hoje conta com 3 hectares de figueiras, totalizando cerca de 7.000 pés. A ideia foi do meu pai, o Sr. Takeu Kimura, que ele veio para o Brasil em 1956 e na despedida do Japão, quando ele, né, foi no dia que ele veio embora, o mentor lá, que eles fizeram um curso preparatório numa instituição chamada Rikokai. É uma associação que preparava os imigrantes japoneses para vir para o Brasil. Então tinha aulas sobre português básico, culinária, costume, hábito. Eram 3 meses de curso, se não me engano. E inclusive meu pai conheceu minha mãe nesse curso. Então na despedida, o mestre, né, o professor falou assim: olha, mais do que pensar só em ganhar dinheiro, enriquecer no Brasil, pense em criar filhos, né, formar filhos honrados, filhos, né, bons filhos, né, e também faça um prol do Brasil, faça alguma coisa, né, para ajudar as pessoas, transformar pessoas, lugares. E eu venho aqui, né, esporadicamente, fazer a parte comercial, marketing. Essa parte também comercial foi um grande gargalo para nós, não só para nós, como para a maioria dos produtores, pelo que eu acompanho, que eu vejo. Porque produzir, o produtor tem a persistência, tem a técnica, ele consegue produzir. Agora, a grande dificuldade do produtor é conseguir vender isso aí, porque tem a parte de logística, distribuição, armazenamento, embalagem, preço. Realização, né? Pessoal, familiar, profissional. Muita gratidão também pelo acolhimento do pessoal, o pessoal que acredita no projeto também participam, os nossos colaboradores também. Eu vejo que eles incorporam o projeto para si mesmos também. Isso que está nos fortalecendo bastante, né? Apesar das dificuldades, as coisas ainda continuam se progredindo. Apesar de a produção já ser robusta, o projeto ainda é considerado experimental e conta com desafios. Como a folhagem da figueira é áspera, o vento acaba se tornando um inimigo, já que o atrito entre as folhas e os frutos gera um desgaste na casca do figo, o que acaba impedindo a comercialização in natura do fruto. Temos ainda muitos problemas que vêm desde o início. Então, puxa, é um pouco difícil eu estar falando hoje o que fazer por conta dos desafios que ainda estamos tendo. Ainda é algo que está se desenvolvendo ainda na prática, né? Sim, porque a região, o Nordeste no geral, ele é um local que é muito rico, porém pouco explorado. Então, muitos produtores que conhecemos, eles não vêm por conta desse desafio. Então, a família Kimura, né, aceitou esse desafio e logo, com certeza, em pouco tempo, muitos produtores estarão vindo para a região por conta do sucesso que vai ter. Por conta desse desgaste da falta de uma indústria para produzir subprodutos, cerca de 30% da produção ainda são perdidos. Nos 3 hectares atuais, são produzidas cerca de 100 toneladas anuais. 30 são desperdiçadas pela falta de uma agroindústria. Grande parte dessa perda é causada pelo vento. Como a gente viu no campo, a folha do figo ele é semelhante a uma lixa. Então, como aqui venta muito, as folhas elas, né, atritam com a fruta
e aí já fica inviável para vender in natura. A salvação seria uma agroindústria, né? Uma produção de polpa, de geleia, de sorvete, ou mesmo fazer ele tipo uma goiabada, mas só que na versão de figada, né? Ou a gente tem também, depois vocês vão ter a oportunidade de experimentar, a gente tem uma fórmula de fazer o figo seco, né? Uma ameixa seca, como uva passa. Uva passa, exatamente. E foi muito bem aceito em Fortaleza. Só que como a gente ainda não tem essa estrutura, uma cozinha industrial, então a gente faz só um pouquinho, sempre para, de repente, para agradar uma visita, para presentear ou vender em pequena escala, né? Quer dizer, talvez o próximo passo seja, de fato, a indústria para vender o produto com valor agregado. E exatamente, e dobrar o faturamento, né, a renda. Ou, no primeiro momento, se algum empreendedor que chegar a ver esse programa, se interessar em, né, inovar um produto no Nordeste, né, um produto, um sorvete, uma coisa, né, nova, tá aí, ó, um empreendedor que queira inovar. Mesmo que ainda haja muitos desafios para o plantio, algumas técnicas já se mostraram eficazes. Uma delas é o espaldeiramento, uma técnica agrícola que consiste em orientar o crescimento das plantas por meio de estacas, arame, embira ou barbante. É uma prática antiga que evita que a planta entre em contato com o solo. Outra preocupação importante é com a genética das plantas, que aqui são produzidas através de clonagem. Ricardo, essa aqui é uma muda jovem, só que ela cresce muito rápido. Por quê? Porque ela é um clone, tá? Ou seja, essa muda foi gerada a partir de uma planta adulta do campo. Foi feito um estaqueamento, né? Aí coloca num saquinho com terra. Aí em alguns meses essa estaquinha cria raiz, solta folha. É muito rápido aqui, por causa do clima, do calor. Ele desenvolve muito rápido. Uma vez que a muda se consolidou com raiz e tudo, a gente traz para o campo e planta. Essa daqui, por exemplo, deve estar em torno de 3 meses no campo, depois que sai do saquinho. E ela já está produzindo. Ela já... Você fez a pergunta lá para o Juliano, né? Aí, ó. Então, alguns meses depois que ela já vai para o campo, ela já vai querer produzir. Porque ela já tem uma idade já... A idade genética dela é a mesma idade da matriz. Da matriz, exatamente. E aqui a gente já deu início ao espaldamento, que é escolher 2 ramos, um que vai para o lado direito, outro para o esquerdo, e vai conduzindo ele assim. Confesso que figo para mim era uma novidade. E depois de falar tanto dessa fruta... Eu tô aqui no galpão do Ricardo, da fazenda do Ricardo. Ricardo, eu tenho uma confissão para te fazer. Eu nunca comi figo na minha vida. E aí vou experimentar pela primeira vez aqui do figo produzido na sua fazenda. E você escolheu esse aqui para mim. Por que esse aqui? Quais são as características dele que fazem ele mais gostoso? Ó, por quê? Pela coloração, né, e pelo brilho, pela maciez. A gente, pela experiência, a gente sabe que ele está bem doce. E pelo peso, sabe? Ele tem que estar pesadinho. Quer dizer, o peso dele indica que ele está com bastante açúcar, né? Então eu arrisco que isso aqui tá bem gostoso. Bom, então eu vou experimentar. Como é que faz aí? Ó, abre ele aqui. O figo, ele pode comer com casca e tudo, porque ele é praticamente orgânico. Não tem, pode comer com problema, sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos experimentar. Muito docinho. Adoro. Muito bom. Em meio ao sertão de Tabuleiro do Norte, onde o sol é intenso e o solo desafiador, nasceu uma obra de sonhos e gratidão. A fazenda de figos, única em seu pioneirismo, é muito mais que um campo de frutos. É um tributo ao Brasil, a terra que acolheu um jovem imigrante japonês. Esse agricultor, marcado pela história de um Japão pós-guerra, trouxe consigo mais que sementes. Trouxe coragem, esperança e uma visão de retribuição ao país que o abraçou. Hoje esses figos carregam não só o sabor do trabalho e da perseverança, mas também a essência de um sonho realizado e de um legado para gerações. Um presente de pai para filhos e de quem aprendeu a cultivar raízes e a dar frutos onde ninguém imaginava. É o ciclo da vida e da gratidão brotando no solo nordestino e alimentando, com seu doce sabor, a alma de um sonho compartilhado. História incrível, né? A realização de um sonho, e foi muito bacana poder contá-la
para vocês. Mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai até o maciço de Baturité para falar como a meliponicultura, a produção de mel de abelha sem ferrão, está ganhando destaque na economia local. Não sai daí. Agro na Band, especial de fim de ano de volta. No mês de setembro nós fomos até a Serra de Baturité, mais precisamente em Pacuti, para contar como a meliponicultura, que é o cultivo de abelhas nativas do Brasil e sem ferrão, estão mudando a economia do agro da região. A meliponicultura, por definição, é a criação racional de abelhas sem ferrão, uma atividade que tem como uma das principais características a sustentabilidade. A atividade ajuda a conservar a biodiversidade e a preservar as espécies de abelhas, que são importantes polinizadoras. A meliponicultura é praticada há séculos, mas nos últimos anos tem ganhado mais destaque e se profissionalizado. Na Serra de Pacuti, no maciço de Baturité, a meliponicultura tem ganhado destaque no agro local. Nós temos aqui a urussu amarela, né, que é a Flavula lineata. Temos a escaprigona, que são canudos, temos jatis, temos tiúba, tem várias abelhas aí. A nossa safra de mel é agora, num período do verão. Já as pessoas que moram já mais embaixo, como Aracoiaba, Redenção, no semiárido, eles já produzem no inverno. Porque a floração de lá é quando começa a chover, época do inverno. E a gente não, é na época que não tem mais chuva. As árvores começam a florar, aqui como é Recife de Mata Atlântica, elas começam a florar agora. Outra espécie também presente na região é a urussu cinzenta, popularmente conhecida como tiúba. Além do mel e do pólen, essa espécie também é rica na produção de cera, que também possui valor comercial. Para tirar esse potinho aqui, a gente tem um sugador, certo? Sugadorzinho inox. A gente vai subtrair ele para um recipiente, tá certo? Aí deixa esse mel ele em fermentação, em descanso, por um período. Depois desse descanso de período, a gente leva para o mercado para vender. E agora chegou o momento de falarmos sobre a rainha do sertão. Cearense que se preze, com certeza já tomou muito mel da abelha jandaíra, um dos mais valorizados da meliponicultura. Aqui é a abelha rainha, ó. Tá vendo ela aqui, ó? A cauda dela aqui, né? Escondeu. Aqui são os discos, certo? Aqui são os discos de cria, de postura que ela começa a fazer. Aí ela vai crescendo, fazendo tipo espiral, tá bom? Ela passa aqui, esse potinho a gente coloca aqui para fazer a alimentação até o enxame se estabelecer. Quando o enxame se estabelece, a gente vai tirar esses potinhos. Alimentação com o quê? Essa alimentação, tem pessoas que fazem com xarope, que é açúcar, metade mel, certo? Ou então com o próprio mel dela. Você está me dizendo que essa caixa aqui é uma das mais antigas que você tem? Essa foi a primeira caixa. Como é que você chama ela? Isso aqui chama-se caixa cabocla, né? Esse pessoal antigamente criava ela como caixa cabocla ou caixa nordestina. Deixando também a destriorada, deixando aqui como um troféu, relíquia, né? Das primeiras, né? Rapaz, agora aqui pelo que eu tô vendo deve estar lotado, né? Vamos olhar agora, né? Essa aqui é a urussu cinzenta também? Não, essa é a urussu amarela, certo. A Melipona flavolineata. Pronto, isso aqui são batumes. Deixa eu mostrar para você, ó. Aqui é batume, certo? Que são pegadas resinas nas árvores, terra e tudo. Ela faz isso aqui como proteção para ela, tá certo? Pronto, ó. Essa tá povoada. Esse aqui é um zangão, ó. Se você observar isso aqui é um zangão, ó. É um macho. Ele tem a carazinha, ó. Ele tem a cara com a cara branca. Entendeu? Vendo? Não ferrou, tá?
Deixa eu abrir aqui um pouco aqui para você. Aqui é os potes, ó. Os potes de mel também dela. Esse pote aqui já é maior. Elas vão ficar assim, mas ela não morde, não ficou não. É normal dela. A defesa dela é essa, tá certo? Pronto, ó. Eu vou tentar abrir aqui um pouco para ver se o que a gente vende. Aqui é um zangão, ó. Está cheio de zangão. Essa tá povoada. E agora vai ser animado. Pronto, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui, tá? Que é os discos de cria, ó. Esses discos aqui estão quase pronto para divisão, ó. Tá certo? Aí depois dessa divisão... A gente, se eu for dividir, o que é que acontece? Eu tiro esse disco e coloco em outra caixa, tiro essa caixa do local e colocar aqui não tem nada. A rainha, o que é que acontece? O enxame vai perceber que não tem rainha e ela vai pegar as princesas que for nascendo dessa caixa, ela vai pegar, vai gerar uma nova rainha. Outro produto com bastante mercado, seja na indústria farmacêutica ou nos mercados populares, é o própolis. O própolis é uma substância resinosa natural produzida pelas abelhas a partir de resinas de plantas, cera, pólen e saliva. É uma substância fundamental para a sobrevivência das abelhas, pois protege a colmeia de micro-organismos e mantém a temperatura. O própolis tem várias propriedades e benefícios para a saúde, incluindo anti-inflamatória, antibacteriana, antiviral, antifúngica, cicatrizante, anestésica, estimulante do sistema imunológico, hepatoprotetora e mais. A abelha Scaptotrigonona, conhecida como canudo, é a campeã na produção de própolis. É daqui onde tira o própolis. É daqui onde tira o própolis. Aqui é uma Scaptotrigona, né? Uma abelha canudo. Aqui são onde vai tirando esse própolis, certo? A gente coloca em álcool de cereais, certo? Esse é o mesmo própolis vendido na farmácia. Olha que abelha bonita, olha o cheiro. Tanto ela produz própolis como ela produz mel. Esse própolis são resinas, né, tiradas de árvores. Ela tira de árvore e vai juntando. E a gente pega esse própolis, certo? Que é tudo isso aqui, ó. É colocado, né, dentro de um álcool de cereais. E você coloca lá e espera em torno de 60 dias para poder ele ficar bom. Tem pessoas que usam, que vem, come como chiclete, mastiga como chiclete, né? E isso é muito bom para a saúde, aumenta o poder imunológico, né? Tá aqui, isso aqui são própolis, ó. É uma abelha canuda, ó. Tudo isso aqui é própolis. Olha, que abelha fantástica de produção de própolis. Tudo isso aqui é própolis. Aí como é que você vende o própolis? É pelo peso? Como é que é? Não, a gente vende o própolis pelo vidro, por ml. 20 ml, 30 ml. Quanto é que custa? Hoje 20 ml custa R$20. Bom, chegou a hora de experimentar. Eu peguei aqui o mel da abelha uruçu amarela. Nunca experimentei. Vamos ver. Se for ruim, eu digo, viu? Minha Nossa Senhora, que coisa deliciosa. Chega, salivei. O Senar Ceará, através do programa ATEG, tem um papel importante no desenvolvimento da atividade no maciço de Baturité. A entidade presta assistência técnica e gerencial contínua para os produtores da região. A meliponicultura, ela vem crescendo muito no país ultimamente. E vendo essa tendência, o Senar Ceará resolveu investir na profissionalização dos meliponicultores aqui no município de Pacuti. Nós temos hoje uma turma de 28 produtores que estão comprometidos, estão investindo na atividade e realmente acreditando na meliponicultura como uma atividade produtiva viável. E aí essa atividade, além de a gente proteger as espécies com as quais a gente está trabalhando, a gente também gera renda. Hoje, nesse grupo de meliponicultores, a gente está trabalhando muito além do mel. Nós estamos trabalhando com outros produtos como pólen meliponícola, como extrato de própolis, também tem sido muito bem aceito no mercado, além da venda de colônias, que é muito aquecida aqui no município. Então, a meliponicultura ela tem expandido horizontes. E aí, além de gerar renda, ela também tem um impacto ambiental muito positivo,
ela ajuda na reprodução das plantas, principalmente nas plantas nativas, e aí isso acaba gerando mais frutos, gerando sementes, aumenta a cobertura vegetal, acaba gerando alimento para outros animais, como pássaros, pequenos mamíferos e diversos outros bichos que vão se alimentar desses frutos gerados a partir da polinização feita pelas abelhas. Então, além desse impacto ambiental, que também é muito grande, a gente também tem um impacto social. Um dos frutos desse trabalho foi a criação da Associação dos Meliponicultores do Maciço de Maturité. A AMELMAB já conta com 28 associados. O crescimento foi tão grande que hoje a gente montou uma associação no Maciço de Maturité, a AMELMAB, né? E tem vários meliponicultores. São próprios, né? Esses que você compra na farmácia, que são das abelhas, a cera, o néctar, o pólen. Tudo isso tira do enxame. A venda de caixas, de colmeias. A meliponicultura é um patrimônio vivo da Serra de Pacoti. Ao promover a preservação e o cultivo das abelhas nativas sem ferrão, essa prática sustentável fortalece o ecossistema e a economia local. Que a harmonia entre o homem e a natureza siga florescendo, para que as futuras gerações possam colher os frutos e a doçura de todo esse legado. E esse foi o Agro na Band de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Para rever o nosso programa, você já sabe, tem a reprise domingo. Você também pode rever acessando o canal do YouTube da TV Band Ceará. E também você pode nos seguir nas nossas redes sociais através desse QR Code que está aparecendo na sua tela. E a gente volta para um programa inédito na próxima semana, sábado, às 8h30 da manhã, aqui na tela da TV Band Ceará. Não se esqueça, no Agro na Band, o agro cearense é o grande protagonista. Tchau, tchau!